Bom dia, pessoal. A ideia dessa aula de hoje é resolver algumas aplicações das leis de Newton em cima dessa listinha que eu apresentei aí para vocês, a lista 7. Quase todos diferentes das aplicações que a gente já viu. Exceção aí o número 2, que é a máquina da Twood. A gente já fez um exercício parecido, só que com massas diferentes, tá? Depois disso, ao final dessa aula assíncrona, vou apresentar para vocês a lei de Hooke, que é a força sobre uma mola, e também uma introdução a respeito do atrito. Convém salientar que a força de atrito não vai cair nessa nossa avaliação, que nós vamos decidir hoje à tarde, na aula síncrona de hoje à tarde, 1h30, se a nossa avaliação fica para a semana que vem ou se vai ser para outra semana, lá no último dia de aula antes do recesso, dia 18. Tá bem? Então, no primeiro exercício, nós temos aí um plano inclinado, uma massa M1, uma massa M2, presas por um fio, numa roldana fixa, o eixo está fixo. Nessa superfície aqui não tem atrito. Resta saber então se a massa M2 vai puxar a massa M1 ou se é a massa M1 que vai puxar a massa M2. Tá? A gente vai escolher um sentido para a aceleração. Caso o sentido não seja o correto, a gente vai encontrar uma aceleração negativa e vai resolver achar as trações, o que for solicitado. Tá? A massa M1, 2 kg, a massa M2, 5 kg. O ângulo de inclinação do plano inclinado, 30 graus. Primeira coisa que a gente faz, identificar as forças. Então aqui na massa M2 tem o peso, aqui para baixo, P2. Tem um fio esticado, então tem tração. Como só tem um fio, vamos chamar de T. Então aqui para cima, T, aqui para baixo, também T, para cá, T, e aqui para cima, T. No corpo, ainda temos no outro corpo peso 1 aqui para baixo, peso 1, e tem a força normal, que é perpendicular ao plano. Tá? Bom, para resolver o sistema, nós precisamos escolher um sentido para aceleração. Vamos supor que é o M2, que está puxando a massa M1. Ambas as massas vão andar com a mesma aceleração, então a gente vai pensar a aceleração para cá. Tá bem? O peso não está na direção de movimento. Temos que decompor o vetor. Então esse peso, vamos decompor nessa direção aqui. Tá? Então eu teria o peso para cá. O ângulo de 30 graus aparece aqui em cima. 30 graus. Dá para pensar esse ângulo imaginando algo que tenha 90 graus, assim. Então, para girar 30 graus nessa parte de cima e fazer o ângulo do plano inclinado, eu vou ter que girar aqui também 30. Então, o ângulo de 30 aparece aqui, ó, tá? 30 graus. Vamos ter duas componentes. Para cá, P é um cateto adjacente, C é um cateto adjacente, P cosseno de 30, e na direção do movimento, nessa direção para cá,
Aqui tem que ser 90 graus. Nessa direção para cá, na direção do movimento, nós vamos ter o P seno de 30. Então, depois que nós decompormos os vetores, dá para perceber que a força normal 1 está apontando para cá, vai ser igual P cosseno 30. Tá? Força normal 1, P1, tá, pessoal? P1 cosseno de 30. E na direção do movimento, aqui nessa direção, a componente da força é P1 seno de 30. P1 seno 30. Então, na direção do movimento, P1 seno de 30. Tá? Bom, vamos aplicar a segunda lei de Newton para essas forças. Vamos pegar o corpo 1. Corpo 1. Na direção da aceleração, só tem a tração. Então fica T. Tem a componente do peso na direção do movimento, que é P1 seno 30 em sentido contrário. Então menos P1 seno de 30 igual a massa 1 vezes a aceleração. Só temos estas duas forças sobre o corpo 1. A normal equilibra a componente P1 cosseno 30 e na direção do movimento ficou P1 seno 30. Tá? Dá para colocar os valores. Massa 1 é 2 kg, então o P1 é 20 newtons. Massa 2, 5 kg, então o P2 é 50 newtons. Tá? Então aqui T menos 20, o seno de 30 é 0,5, 20 vezes 0,5, igual massa 1, que é 2A. Então ficou T menos 10 igual 2A. Primeira equação. No corpo 2, nós vamos ter P2 na direção da aceleração, menos a tração, igual M2A. Interessante perceber que não tem atrito, tá, pessoal? Se tivesse atrito, teria mais um termo na primeira equação aqui. Tá? P2 é 50 newtons, 50 menos T, igual M2, 5A. Duas equações, dá para achar a tração e dá para achar a aceleração. Dois corpos, duas equações. Tá? Se fossem três corpos, três equações. Então vamos copiar para cá o sistema e vamos resolver. Então nós temos T1 menos 10, ou melhor, T menos 10, igual 2A, e 50 menos T igual 5A. Resolvemos por adição, dá para cortar o T com o menos T, 50 menos 10, 40, igual 7A. Ou seja, o A é 40 dividido por 7. 40 dividido por 7. E dá 5,71 metros por segundo ao quadrado. Para achar a tração, na corda a gente usa qualquer uma
das duas equações. Vamos pegar a primeira. Vou passar o 10 para o outro lado da igualdade. Vai ser 10 mais 2 vezes a aceleração. 5,71. Então, o t igual 10 mais 5,71 vezes 2, 11,42. Ou seja, a tração é 21,42 newtons. Então, resolvemos o sistema e nós temos a aceleração e a tração. Então, perceba que, embora seja um plano inclinado, tem que lembrar aquela decomposição de vetores. E com a decomposição de vetores, aí a gente tem as componentes da força na direção do movimento. E aí a gente consegue resolver usando a segunda lei de Newton. Tá? Os cachorros atrapalharam um pouquinho aí a nossa aula. Vamos resolver o exercício de número 2. Que é a máquina de Atwood. Então são duas massas presas a uma roldana que está presa ao teto. Uma massa M1 aqui à esquerda, uma massa M2 aqui à direita. É uma máquina da Atwood porque a ideia era levantar massas grandes. Então colocava uma roldana, prendia a massa ao cabo e largava uma massa maior desse lado, ela subia até a altura desejada. Depois se tirava essa massa, voltava a descer esse lado e fazia levantar outras massas até a altura desejada. A massa M1 é dada, M1 igual 2 kg, M2 igual 6 kg. Pede o módulo da aceleração dos blocos e a tração da corda. Como M2 é maior que M1, a gente já sabe que a aceleração vai estar nessa direção aqui, ou nesse sentido aqui, melhor. Vamos identificar as forças. Então, no corpo 2, tem aqui o peso P2. Tem para cima a tração na corda. Tração. Para baixo aqui, tração. Para baixo, tração. Para cima, tração. Aqui tem um outro fio. Então, vamos chamar aqui uma tração T1 e aqui para baixo a mesma tração T1. No corpo 1 tem ainda o peso 1 aqui para baixo. Vamos calcular os pesos inicialmente. Então P1 é M1 vezes a gravidade. 2 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado, 20 newtons. P2, M2 vezes a gravidade, 6 vezes 10, 60 newtons. Vamos aplicar o conceito da segunda lei de Newton para cada um dos corpos. Encontrar as equações, resolver o sistema, e aí a gente tem a aceleração e a tração. Então aqui corpo 1, em todos vamos usar força resultante igual massa vezes aceleração resultante. Corpo 1, a força que está na direção da aceleração, que é T, menos a que está em sentido contrário, menos P1 igual M1
vezes a aceleração. P1 a gente sabe o valor, 20 newtons, então fica T menos 20 igual 2A. Primeira equação. São dois corpos. Então no corpo 2, nós vamos ter força que está na direção da aceleração, é o P2, menos atração, está em sentido contrário, igual M2 vezes a aceleração, P2, 60 newtons, menos atração, igual M2, que é 6, vezes a aceleração A. Dois corpos, duas acelerações, então a gente tem o seguinte sistema. T menos 20 igual 2A e 60 menos T igual 6A. Dá para cortar a tração. 60 menos 20, 40 igual 8A. Então o A, 40 dividido por 8, 5 metros por segundo ao quadrado. Para achar a tração, vamos usar a primeira equação aqui. Então, tração menos 20 igual 2 vezes a aceleração, que é 5. Passa o 20 para o outro lado. Vai ficar T igual 20 mais 10. Ou seja, 30 newtons. Faltou encontrar uma tração ainda, que é a tração aqui na roldana. Para isso a gente pensa as forças na roldana. Então na roldana eu tenho uma tração aqui para cima, T1, duas trações aqui para baixo, T. Como essa roldana não tem aceleração, a força resultante sobre ela é zero. O que diz basicamente que T1 menos T é igual a zero. Ou seja, T1 é 2T. Como o T é 30 newtons, T1 é 60 newtons. Newton. Tá bem? Isso aí. No outro exercício que eu proponho para vocês, temos um sistema com 3 trações e uma parede, assim, um fio, aqui uma parede, um fio assim, e aqui uma massa que diz que o peso é de 120 newtons. Aqui para cima da massa tem uma tração que é T1, para baixo então tem T1, para cá tem T3, para cá T3, o ângulo aqui é 45 graus, para cá tem T2 e para cá T2.
Quais os valores da tração em cada corda? Bom, se a gente olhar o corpo, só tem o peso para baixo e a tração T1 para cima. Não tem aceleração. Aceleração resultante é igual a zero. Então a força resultante também é zero. Então fica T1 menos P igual a zero. Ou seja, T1 é igual ao peso, que é 120 newtons. Já achamos o T1. Para resolver as outras trações, a gente precisa aplicar a segunda lei de Newton para esse ponto aqui, ó, de junção das três forças. Naquele ponto ali, nós vamos ter para cá uma tração T3 e o ângulo em relação à horizontal é 45 graus. Para cá, nós vamos ter uma tração que é T2, e aqui para baixo o T1. Tá? O sistema está em equilíbrio, a força resultante sobre esse ponto vai dar zero. Bom, então de novo, nós vamos precisar decompor a tração T3 nas componentes X e Y. Então aqui nós vamos ter essa componente que é um cateto adjacente. Isso aqui vai ser T3 cosseno de 45. E essa força aqui para cima vai ser T3 seno de 45. Lembrem que cateto oposto é o cateto na frente do ângulo, tá? E depois que nós decompusemos então os vetores, nós ficamos com o nosso ponto, uma força aqui para cima, T3 seno de 45. O seno de 45 é 0,71 aproximadamente. Para a direita, T3 cosseno de 45. O cosseno e o seno de 45 têm o mesmo valor, 0,71. Aqui para baixo, T1, que é 120 newtons. E para cá, para a esquerda, T2. E esse sistema está em equilíbrio. Então, se está em equilíbrio, T3 vezes 0,71 tem que ser igual ao T1. Tá? Então, aqui, na direção vertical, 0,71 T3 tem que ser igual ao T1, tá para baixo. T1 valia 120, então 0,71 T3 igual a 120. T3 é 120 dividido por 0,71, o que dá 169 newtons. Achamos o T3, já sabemos que o T1 é 120, falta achar o T2. Para achar o T2, a gente olha para a decomposição que a gente fez. Então o T2 vai ficar igual o T3 cosseno de 45. Tá? Então aqui, T3 cosseno de 45, que é 0,71, vai ter que ser igual ao T2. Tá? Então o T2 é o 0,71 vezes o T3, que é 169. Isto vai dar 169 vezes 0,71, dá 119,99. Ou seja, T2 é 120 newtons. Então T2 é igual ao T1.
Isso é interessante do ponto de vista da figura, porque se aqui tem 120 newtons aqui para baixo, nessa linha horizontal aqui também tem 120 newtons de tração. Tá? E já o T3 fica menor, 169 de tração. Tá? Fica maior, desculpe. Aqui é 120, aqui é 120, aqui é 169. Tá bem? Dúvidas, vocês perguntem na aula síncrona de hoje à tarde, tá? Essas questões com decomposição de vetores, eu já falei, vai cair uma ou duas no máximo na avaliação. Pode acontecer de no sorteio cair 2 ou 3 para uma pessoa só. Ah, mas aí é o azar da pessoa, né? Porque o sistema deveria escolher uma de cada tipo, mas ele não faz assim, tá? No exercício de número 4, tem 3 massas em contato: o A, o B e o C, todos em contato, e tem uma força sendo aplicada desse lado aqui. Essa força é de 9 newtons. A massa do A é dado. Massa do A, 7 quilogramas. Massa do B, 3, faltou a unidade, é 3 quilogramas, tá, pessoal? Tá mal ali as unidades. Massa do B, 3 quilogramas. 3 quilogramas. E massa do C é igual 5 quilogramas, não é 5 newtons. 5 quilogramas, tá? Aqui a superfície é sem atrito. Pede para encontrar a aceleração do sistema e as forças de contato. Então, todo o sistema vai andar com a aceleração A para cá. Nós poderíamos encontrar a aceleração simplesmente pensando força resultante é igual à soma das massas MA mais MB mais MC vezes a aceleração. Então aqui tem 9 newtons igual 7 mais 3 mais 5 vezes o A, vai dar 15. Então o A é igual a 9 dividido por 15. 9 dividido por 15 é 0,6 metros por segundo ao quadrado. Para saber as forças de contato, a gente precisa olhar que o A exerce força sobre o B. Então no B tem força para cá, FAB. No A tem força para cá, FBA. No C vai ter força para cá, FBC. E no B vai ter força para cá, FCB. Vamos fazer um desenho com as forças. Vamos desenhar o A. Vai ter para cá FBA e para a direita 9 newtons. Então 9 menos FBA é igual massa do A vezes a aceleração. FBA a gente não sabe, 9 menos FBA, mas a massa do A a gente sabe que é 7. 7A, primeira equação. No corpo B, apareceu as seguintes forças. Para a direita, FAB. Para a esquerda, FCB. E a aceleração é para a direita.
Então, FAB menos FCB é a massa de B vezes a aceleração. Ou seja, FAB menos FCB é igual massa de B, 3 vezes a aceleração, 3A. Segunda equação. Para a terceira, a gente vai olhar só a massa C. E a massa C, só tem uma força para a direita, que é o FBC. Então, FBC é igual massa de C vezes a aceleração, ou FBC igual 5A. Terceira equação. Vamos reunir as equações e vamos resolver o sistema. Então nós temos a aceleração, a gente já encontrou, é 0,6, mas a partir do sistema a gente poderia encontrar também 9 menos FBA igual 7A, FAB menos FCB igual 3A, e por último FBC igual 5A. Está aqui o sistema. De acordo com a terceira lei de Newton, a força que o A exerce sobre o B tem a mesma intensidade que a força que o B exerce sobre o A. Então dá para cortar esse com esse. A força que o C exerce sobre o B tem a mesma intensidade, o mesmo valor, o mesmo número, do que a força que o B exerce sobre o C. Dá para cortar esse aqui. Então 9 igual 15A, que leva a A igual 0,6, que a gente já tinha calculado antes. Tá? Para achar o FBA, vamos usar a primeira equação aqui. Então, 9 menos FBA é igual a 7 vezes o A, 0,6. Vou passar o FBA para o lado de lá. 7 vezes 0,6 é 4,2. Vai ficar 9 menos 4,2 igual FBA. Vai ser 4,8. 4,8. FBA igual 4,8 newtons. Para achar o FBC, a gente usa essa última equação aqui. FBC é igual a 5A. Vamos colocar o valor do A. 5 vezes 0,6, o que dá 3. 3 newtons. 3 newtons. Com isso a gente resolve a questão. Então, um sistema com 3 massas em contato, onde dá para encontrar as forças de contato entre o A e o B, entre o B e o C. Lembrando que isso é resultado da terceira lei de Newton. Tá certo? Vamos adiante. No exercício de número 5,
Tem dois carrinhos de supermercado, a gente pode pensar como se fossem duas massas, presos por um fio, assim, um de 40 kg e o outro de 100 kg. Se durante o início do movimento você acelera o primeiro carrinho numa taxa constante de 0,2 metros por segundo ao quadrado, então tem uma força para cá, F, a aceleração 0,2 metros por segundo ao quadrado. Como está preso por um fio, o outro carrinho também vai andar com a mesma aceleração. Tá? O que pede? Qual o valor da força que deve aplicar sobre o primeiro carrinho e qual o valor da tração no fio durante esse movimento? Vamos colocar um pouquinho para cá essa outra massa para poder identificar corretamente a tração aqui. Assim. 100 kg. Tem as rodinhas dos carrinhos para diminuir atrito, então não considera atrito, tá, pessoal? Identificando as forças, nós vamos ter aqui as forças normais de cada carrinho. Força normal 1, peso 1. Força normal 2, peso 2. Como ele não pediu a força normal, não vamos nos preocupar com isso, vamos nos preocupar só com as forças na direção do movimento. Então para cá tem a tração T, para cá tração T. Primeiro carrinho. Força para a direita na direção da aceleração, para a esquerda na direção da aceleração, F menos T igual a massa dele, vamos chamar de carrinho 1, esse de 2, M1 vezes o A. Então, força menos tração igual massa 1, 40, vezes a aceleração, que a gente sabe que é 0,2. 0,2. Então vai dar F menos T igual 2 vezes 4, 8. 8 newtons. 8 newtons. No segundo carrinho, vai ter para a esquerda, na direção da aceleração, só T igual massa 2 vezes a aceleração. Então, T igual 100 vezes 0,2, o que dá 20 newtons. Já achamos a tração diretamente na equação. Colocando esse resultado nesta equação aqui, nós vamos ficar com força menos 20 igual a 8, ou a força tem que ser igual a 28. Está resolvido o exercício. Então percebam que é um pouquinho diferente daqueles que a gente já resolveu, porque agora não está pedindo a aceleração e sim está pedindo a força que foi aplicada. Tá? E o último exercício desta lista que eu propus tem uma aplicação que mistura a força de contato com a força de tração. Costuma cair às vezes aí em vestibular, ou para quem faz academia de agulhas negras, espsecas, essas coisas assim, as questões são um pouquinho mais sofisticadas, tá? Então aí, no exercício de número 6, tem duas massas em contato sobre uma superfície sem atrito. A massa de cima está presa por um fio, passa numa rodana e está sustentando uma outra massa aqui para baixo. As massas são dadas massa do A igual
7,7 quilogramas, massa do B igual 9 quilogramas e massa do C igual 1 quilograma. É para achar a força de contato e a tração no fio, e a aceleração também. Então, como não tem atrito aqui, independente das massas, qualquer massinha que eu colocar aqui vai fazer o corpo descer para cá. A aceleração está para cá. Vamos identificar as forças. Aqui vai ter peso do C. Já vamos calcular. A massa de C é 1 kg. Vezes a aceleração da gravidade vai dar 10 newtons. 10 newtons. Aqui para cima tem tração, para baixo tração, tração, tração. No corpo A ainda vai ter a força para cá do B sobre o A, e no corpo B vai ter para cá a força do A sobre o B. Tá? Vamos montar as equações. Corpo A, tração na direção da aceleração, tração menos FBA igual massa do A vezes a aceleração. Tração menos FBA igual massa do A, 7,7 vezes a aceleração. Primeira equação. Primeira equação. Corpo B só tem uma força, FAB igual massa de B vezes a aceleração. Então, FAB igual massa do B, 9, vezes a aceleração. Segunda equação. E no corpo C, tem peso de C menos tração igual massa do C vezes a aceleração. O que me leva a peso do C é 10 menos tração igual massa de C, que é 1 kg, 1A. 3 equações, 3 incógnitas. Tá? Então, diferente dos outros sistemas, onde só tinha 2 equações, aqui 3 equações, 3 corpos, 3 equações e 3 incógnitas. Vamos resolver o sistema. Quando é assim, a gente resolve por adição. Se não, tem que fazer por substituição. Tá? Então, a primeira equação, T menos FBA igual 7,7A. Primeira equação. Segunda equação, FAB igual 9A. Tá aqui. E a última equação, 10 menos T igual 1A. Resolvendo por adição, podemos cortar aqui o FBA com o FAB. Também podemos cortar a tração com menos tração. Então ficou 10 igual 17,7A. Então, o A é 10 dividido por 17,7. Zero vírgula 56 metros por segundo ao quadrado. Se quiser saber o valor da força de contato, a gente vai para essa equação aqui. Então, juntando as duas, a gente fica com FAB
igual 9A, 9 vezes 0,56, cinco vírgula zero quatro newtons. Se quiser da tração, vamos usar a primeira equação aqui. Vou passar o FBA para o outro lado. Tração igual FBA mais 7,7 vezes a aceleração. FBA é a mesma coisa que o FAB. Então vai ser 5,04 mais 7,7 vezes 0,56. 7,7 vezes 0,56 dá 4,31. Então aqui 5,04 mais 4,31, o que dá uma tração de 4,31 mais 5,04, 9,35 newtons. 9,35 newtons. Tá bem, pessoal? Se tiverem dúvidas, vocês perguntem na aula síncrona, tá? De hoje à tarde. Tá? Então vai ficar um pouco em cima do lá, vocês teriam que assistir essa aula da manhã. Não sei se todo mundo vai conseguir fazer isso. Perguntem, tá? Então, leis de Newton é treino, tem que saber interpretar o exercício, identificar as forças, montar as equações, resolver o sistema, achar tração, aceleração, tudo que for solicitado. Tá? Como é que nós estamos no tempo? 46 minutos. Dá para falar para vocês da lei de Hooke e da força de atrito. Então, lei de Hooke, ou força sobre uma mola. Da mola. Então, se a gente pegar uma mola no estado indeformado, com o comprimento inicial dela L0, né, está presa numa parede. Se eu esticar essa mola, até aqui, eu estou exercendo força para cá e a mola vai estar exercendo força para cá. Essa força da mola, F, vai depender de quanto que a mola esticou. Se a mola esticou aqui X, essa força da mola vai ser menos K vezes X. O sinal de menos, porque ela é sempre contrária àquilo que eu apliquei. Tá? E também por causa que aqui está mostrando um X positivo. Então o X tem um valor positivo e o sinal de menos diz que a força está apontando para a esquerda. Tá? Menos Kx. Esse K é a constante de elasticidade da mola. Constante de elasticidade da mola. O X é chamado de elongação ou alongamento. Elongação. E F é a força da mola. Força igual a menos Kx. Percebam que se eu tivesse comprimido a mola, a força que a mola exerce estaria apontando para a direita. Só que daí o X é negativo, porque aqui a gente escolheu isso aqui como sendo zero. Tudo que está à direita é o X positivo, tudo que está à esquerda é X negativo.
Tá? Então, força igual menos Kx. Por isso a gente usa uma mola para medir força. Tá? Se a gente suspender uma massa sobre um corpo, sobre uma mola, pegar uma massa de 5 quilogramas, tá? E essa massa esticou a mola aqui, elongou a mola de um valor 0,5 centímetros, não, vou botar 5 centímetros. 5 centímetros, ou seja, 0, metro decímetro centímetro. 0,05 metros, dá para saber qual é a constante de elasticidade da mola. Então aqui, se a gente pensar no módulo daquela força, módulo é o Kx, não carrega o sinal. Tá? A força que está atuando aqui é a força-peso, 5 vezes a aceleração da gravidade, 50 newtons. Eu teria 50 newtons igual K vezes 0,05. Então o K vai ser 50 dividido por 0,05, o que dá 10 na 2, dá 1000. Só vou conferir aqui, 1000 newtons por metro. Aqui é newton, aqui é metro. 1000 newtons por metro. 50 dividido por 0,05, 1000 newtons por metro. Tá? Então a gente usa uma mola para medir força. Tá? O dinamômetro nada mais é do que uma molinha dentro de um tubo. Quando espicha a mola de 1, 2 centímetros, já diz qual é a força. Tantos newtons. Tá? Então a mola é usada para medir força no dinamômetro, um medidor de força. Também a gente poderia saber qual é a força que está sendo exercida sobre um sistema se nós tivermos a constante de elasticidade da mola. Por exemplo, se uma mola de constante igual a 50 newtons por metro for esticada de 5 centímetros, qual a força exercida pela mola então, conforme a gente viu, a força, vamos pensar no módulo, sem aquele sinal, é K vezes X. Tá? Então, a força que eu quero saber da mola é a constante de elasticidade dela, 50 newtons por metro. 5 centímetros, a gente viu agora há pouco, que é 0,05 metros, tem que estar no sistema internacional, tá, pessoal? 50 vezes 0,05 metros, isso vai dar 50 vezes 0,05, 2,5 newtons. Tá bem? Se fôssemos fazer um gráfico da força em função da elongação para a mola, o gráfico seria assim: módulo da força vezes a elongação. Então começa a força zero, a elongação é zero, vai dar uma linha reta. Tá? A inclinação dessa reta
é a constante de elasticidade da mola. A inclinação é a constante de elasticidade da mola. Tá bem? Mais adiante, quando a gente falar em trabalho e energia, a gente vai voltar a usar o conceito da mola para calcular a energia acumulada em uma mola. Tá bem? Nosso tempo já deu ali 1 hora. Já tá bom, acho. Vou deixar para falar do atrito na aula de tarde, mas eu gostaria de fazer uma revisão. Então, deixa o atrito para... Vamos deixando de molho até chegar lá depois do recesso, aí eu falo do atrito para vocês. Tá bem? Tenham um bom dia, até a tarde, tá, pessoal? Tchau, tchau.